Durante esse mês, nós temos falado sobre o quê? Foco na missão. E semana passada eu não estava aqui, mas o YouTube está aí para isso, né? Eu depois fiz o quê? Fui lá assistir a mensagem para saber o que a gente falou aqui. Mas eu quero a ajuda de vocês também, ok? A gente ouviu muitas coisas preciosas aqui na semana passada, falando da nossa missão, daquilo que nós devemos fazer, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, para que a gente vive e tudo mais. Mas teve duas coisas que o pastor Fabrício destacou aqui, que a gente deveria ter muita atenção. O primeiro foram os dois pontos principais que ele trabalhou. Quem lembra quais foram? Quem anotou aí? Busca suas anotações, revê aí. Ele falou primeiro de alguma coisa assim, ligado a isso aqui, ó. O que era isso aqui? A autoridade das Escrituras. O primeiro ponto que ele falou foi da autoridade das Escrituras. Para a gente entender a nossa missão, para a gente entender o nosso papel como igreja, primeiro a gente precisa entender a autoridade das Escrituras. Porque se a Escritura é que nos dá o norte, é que nos dá a direção, e se nós não temos ela como verdade, não entendemos ela como uma fonte de autoridade, de nada adianta, ok? E aí ele foi destrinchando esse ponto, falou sobre a revelação de Deus, uma revelação geral, uma revelação específica e tal, e deu uma aula ali de teologia, né, para aqueles que vão estudar no seminário aí, já pegaram a dica, né, do início aí. E qual foi o segundo ponto que ele falou? A grande história da Bíblia Sagrada, ok? E aí ele falou ali sobre 4 pontos, começando desde a criação, ok? Até a redenção do homem. Tá bom? Então, se você não estava aqui, ou se por acaso você já deu aí, passou um vento branco aí, você não lembra, quero convidar você a voltar lá no YouTube, tá bom? Volta lá no YouTube, Hope TV BSB, vai lá na mensagem de domingo passado, tá bom? E assiste essa mensagem, faz as suas anotações, que vai ser um privilégio, você vai aprender muito, sabe por quê? Porque hoje a gente vai continuar esse assunto, ok? Hoje a gente continua falando. Porque hoje nós vamos falar do seguinte: qual é o sentido da vida? Essa missão ampla da igreja que nós ouvimos falar semana passada, agora nós vamos trazer para algo mais particular, algo mais pessoal. O que isso tem a ver comigo? O que isso impacta na minha vida? Qual é a diferença que isso faz para mim? É isso que nós vamos falar. Às vezes a gente ouve dessa missão muito geral, muito ampla, e a nossa tendência é falar assim: não, essa é a missão da igreja, essa é a missão de todos, mas normalmente são todos menos quem está falando. Essa missão é de todos os cristãos, mas muitas das vezes nós não entendemos o nosso papel e não cumprimos essa missão, porque se nós somos igreja, essa missão também é ou minha. Essa missão também é minha, ok? E eu quero lembrar com você que esteve aqui na EBD, já pegou o início, ok? Relembra aí quem estava aqui na EBD que eu falei que eu ia lá dizer o primeiro ponto, e a gente falou sobre o texto aqui da grande comissão, que é o nosso grande papel como discípulos de Jesus, que está lá registrado em Mateus capítulo 28, do versos de 18 a 20. Ali fala o papel do discípulo, a grande comissão, que nós precisamos de fazer discípulos de Jesus. Mas hoje eu quero usar um outro texto como referência, que é um texto que nós inclusive já meditamos aqui, alguns meses atrás, mas hoje a gente vai tratar ele com uma outra ênfase, com uma outra direção. Pensando na minha vida como cristão, na minha jornada como cristão, o que eu devo fazer e quais são os passos que eu devo seguir. Se eu ainda não sei qual é o sentido da vida, eu ainda não sei o porquê eu estou nessa terra, eu ainda não sei como eu posso ser feliz. Às vezes, né, tem aquelas coisas na internet, você fala assim: 7 dicas para você ser feliz, né? Não sei o quê, o segredo para você ser a pessoa mais feliz do mundo. Vou te mostrar onde está isso hoje, tá bom? Está aqui na Bíblia. Eu vou mostrar para você como você pode ser verdadeiramente feliz. É sobre isso que a gente vai falar.
Então eu quero que você abra em João no capítulo 15. João no capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 1. E eu quero que você acompanhe comigo. Já deixa a sua Bíblia aberta, já pega o seu bloquinho de anotações aí. Prepara as suas anotações para você não perder nada. E se o pastor perguntar semana que vem o que a gente aprendeu, você volta nas suas anotações e pá, tá bom? João, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai lendo e comentando esse texto, como a gente sempre costuma fazer, tá bom? E depois a gente volta para o todo. Todo mundo achou? Amém? Eu vou ler o texto todo. João 15, a partir do verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto para si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Verso 9: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e o seu amor permanece em mim. Verso 11: Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. É sobre esse texto que nós vamos meditar, é sobre esse texto que nós vamos pensar no dia de hoje. Porque se nós estamos falando de ter um foco na missão, e semana passada nós ouvimos sobre a missão mais ampla da igreja como um todo, hoje eu quero que você pense qual é o seu papel nessa jornada. Como que você, como discípulo de Jesus, deve cumprir a sua missão neste papel da igreja como um todo. E é muito interessante que a gente vai ver aqui no Evangelho de João várias metáforas que são aplicadas aqui. E nesse ponto, nesse texto específico, nós estamos vendo a metáfora de Jesus falando através da videira. E ele fala ali usando a questão dos ramos, e ele explica cada um dos personagens. Porque ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ok? Ele está referindo esse texto está falando de Jesus, ele está falando sobre isso. E aí, quem é o agricultor? Quem é aquele que cuida da videira? Deus. Deus é aquele que cuida dessa videira, e é o que ele faz referência como agricultor, aqui no verso 1, quando ele diz: eu sou a verdadeira videira, e o meu pai é o agricultor. E é muito interessante que ele começa essa expressão usando que ele é a videira. Qual é o adjetivo que está aí logo depois? Verdadeira. Porque nesse contexto, nesse momento, existiam várias crenças, existiam vários se apresentando como os senhores, e ele estava mostrando: olha, o que é verdadeiro, o que é real, o que de fato vocês devem seguir é esta palavra, é este Deus. E por isso ele faz referência e usa esse adjetivo dizendo que eu sou a videira verdadeira.
E aí ele fala que o pai é o agricultor, e ele começa a descrever e ele falar sobre os ramos. Porque ele diz no verso 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta. E aí é o primeiro ponto que a gente começa a observar nesse texto, é aquele ramo que não dá fruto. O exemplo que ele está utilizando aqui, a metáfora que ele está utilizando, é de fato de uma planta que a partir de um determinado tempo de cultivo, ela precisa frutificar, ela precisa dar frutos, ela precisa alcançar o seu objetivo. E ele faz a paráfrase exatamente mostrando que em um determinado momento, aqueles galhos que não dão frutos, mas que acabam ocupando um determinado espaço, o agricultor ele vai lá e poda. E alguns aqui estudiosos vão fazer duas defesas sobre esse tema e sobre esse ponto, falando daqueles que não dão nenhum fruto. Mas o ponto que nós queremos destacar aqui é o seguinte: se nós estamos de fato conectados com Cristo e ligados em Cristo, vivendo segundo a sua vontade e o seu querer, nós vamos dar frutos. Agora, se nós não fomos transformados por Cristo Jesus, nós podemos frequentar um ambiente como esse, nós podemos vestir como as pessoas que estão aqui se vestem, nós podemos até conversar sobre a palavra de Deus, mas se ela não gerou transformação na nossa vida, e se nós não os reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não vamos dar fruto, porque nós não estamos ligados em Cristo Jesus. E esse é o primeiro tipo de ramo que ele destaca nesse texto. Alguns estudiosos vão dizer que a mesma palavra é utilizada em todo o Evangelho de João. Ela quer dizer tanto cortar, como levantar, como ajudar a crescer. E para essa colocação, durante o cultivo de alguns alimentos, ou nesse caso da uva, alguns ramos novos, quando eles começam a crescer, a sua tendência é cair. Às vezes eles não têm força, às vezes eles não têm sustentação necessária para irem para cima, e eles começam a cair. E ali, se vem uma chuva, aquela água às vezes pesa demais, e ele precisa às vezes ser limpo, tirado a lama e direcionado, apoiado para que ele possa crescer. Eu morei numa cidade no interior do Rio de Janeiro que é conhecida como a terra do tomate. E tem um momento da plantação do tomate que você precisa, quem sabe aqui, quem já plantou tomate? Você precisa estacar o tomate, porque senão, o que ele faz? Ele cai. E ele acaba apodrecendo e ele acaba morrendo. Então, quando ele começa a crescer, em um determinado momento, você precisa colocar uma estaca e você precisa amarrar aquele pé de tomate para que ele possa ali ser escorado e seguir crescendo, e assim ele consiga dar frutos. Esse primeiro tipo de ramo que João está destacando aqui mostra que quando nós estamos ligados com Cristo e não estamos dando fruto, talvez a gente precisa ser estacado, a gente precisa de um apoio, a gente talvez precise se firmar um pouco mais na palavra de Deus, ou até mesmo chegar para o nosso irmão e falar assim: meu irmão, a luta aqui está grande e eu não vou dar conta sozinho, eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você chegue aqui comigo, porque eu não vou dar conta de caminhar sozinho. E quando nós estamos falando de cumprir a nossa missão e de que nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas, o objetivo pelo qual nós estamos nessa terra é, primeiro, glorificar a Deus
E segundo, fazer discípulos de Jesus. Quem estava aqui na classe da EBD já sabia do segundo motivo, que é fazer discípulos. Mas o primeiro, acima de tudo, é glorificar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós temos um Senhor e cremos na sua palavra e obedecemos a Ele, o nosso objetivo deve ser glorificar esse Senhor. E para isso nós precisamos dar fruto. Ainda no verso 2, ele fala de um segundo tipo de ramo, que é aquele que dá fruto, mas de uma maneira mais linear, não é nada fora do comum, é aquele ali, mais ou menos no padrão. E ele vai falar, ainda nesse verso 2, sobre este tipo de ramo, quando ele fala na segunda parte: e todo que dá fruto, ele poda. Então a gente consegue observar nesse cultivo que Deus faz na nossa vida e na nossa jornada, que a gente pode estar ali fazendo discípulos, a gente pode estar seguindo a Deus, a gente pode estar caminhando com Jesus, mas em alguns momentos a gente precisa ser podado, a gente precisa ser lapidado, a gente precisa receber ali um puxão de orelha em algumas coisas da nossa vida, que por mais anos que a gente tenha de jornada cristã, precisam ser mudados, precisam ser corrigidos. Assim como a metáfora que ele está usando aqui sobre a videira, que por mais anos que ela tenha, em alguns momentos, ela precisa ser podada, ela precisa que alguns galhos sejam tirados, que algumas arestas sejam podadas. E na nossa jornada cristã, às vezes a nossa jornada já é tão longa, de tantos anos, que a gente acha que não tem mais nada para mudar, que a gente acha que é só esperar Jesus voltar. E a gente para de buscar a Deus e falar assim: Deus, o que eu preciso mudar na minha jornada? Será que eu de fato tenho feito o melhor que eu posso fazer para servir o Senhor? Será que de fato eu tenho glorificado a Ti? Eu trago aqui algumas pessoas para o meu PGM, eu tenho aqui recebido o meu PGM, eu estou ajudando lá na cesta, mas será que isso é tudo que eu poderia fazer? Ou será que eu ainda posso fazer mais? O que eu preciso mudar, Deus? O que precisa ser trabalhado no meu coração para que eu consiga servir mais ao Senhor Jesus? Nesse projeto missionário que eu falei para vocês, algumas pessoas perguntam assim: pastor, qual é a faixa etária que pode ir? Eu tinha lá de 13 a 82. E a de 82, eu tenho que segurar para ela descansar, porque senão ela não para. Pensa numa senhora animada. Fala assim: pastor William, enquanto eu tiver fôlego, eu tenho que falar de Jesus. Eu só vou parar quando Deus me levar. Porque mesmo se eu estiver na cama, eu vou falar de Jesus enquanto eu viver. Essa senhora podia estar em casa, tranquila. Ela poderia estar lá orando por aqueles missionários. Mas ela fala assim: Deus falou que eu tenho que aproveitar, sabe por quê? Porque eu não tive o privilégio de aceitar a Jesus na minha juventude, então agora, enquanto eu tiver força, eu vou. Eu tive a oportunidade de receber um senhor que eu fiquei na dúvida, meus irmãos, aí eu vou falar para vocês. Às vezes, como gestor do projeto, a gente tem dúvida do que é humano e do que é Deus. Eu recebi um senhor que ele, infelizmente, por uma questão de saúde, precisou amputar uma das pernas. E ele e a sua esposa me procuraram, porque é o primeiro projeto missionário depois dele ter amputado a perna. E meus irmãos, no sertão, o que você mais faz é andar, varão. O que você mais faz é andar. E poeira. E lá tem uns morros também para subir e descer. E na hora que ele me falou isso, eu falei: rapaz, isso não vai dar certo. Uma pessoa que amputou a perna há pouco tempo, e como gestor do projeto, em muitos momentos eu falei: não vou deixar ele ir não.
mas eu nunca dou a resposta de primeira. Então, quando eles me mandaram um e-mail, depois eles me ligaram, relataram o fato, eu falei, me dá alguns dias e eu respondo. E aí eu fui orar e pedi, Deus, o que eu vou fazer? E ora, liga para os pastores lá, os líderes daqueles 10 pontos, e aí o pastor às vezes também fica assim, fala assim, pastor, o negócio aqui é arrochado, será que vai dar? E aí eu orei, e Deus falou assim, manda, deixa ele ir. E aí ele chegou lá. Rapaz, pensa num senhor animado, não reclama de nada, nada. Anda o dia inteiro para cima e para baixo, para cima e para baixo. E está lá com alegria servindo ao Senhor, se adaptando, porque é a primeira vez que ele participa de um projeto depois de passar por essa situação na sua vida. E quando a gente olha para esse texto, o que João estava querendo mostrar para aquela igreja e para aqueles irmãos é de que nós não podemos viver, e aqui entendam a expressão, na mediocridade. A gente não pode viver fazendo só o mínimo. A gente não pode viver só ali fazendo, não, eu vou ali domingo, eu vou lá no meu PGM, eu oro por algumas pessoas, eu faço isso aqui, eu ajudo lá na sexta, eu ajudo lá no culto ali, às vezes numa coisa ou outra. Não, nós precisamos viver de maneira intensa para glorificar a Deus em todo o tempo. Será que se hoje Jesus chegasse para você e falasse, ei, você está satisfeito com tudo que você está fazendo? Você sente que isso é tudo que você está fazendo para glorificar o nome do nosso agricultor, do meu Pai, de Deus? Você estaria satisfeito com tudo que você tem feito? Será que todas as suas forças são o melhor que você pode fazer? É isso que João estava querendo mostrar através dessa metáfora. O terceiro tipo de ramo que ele vai falar é lá ainda no verso 2, porque ele fala que essa poda que acontece é para quê no final do verso? Para que dê mais fruto. Então, a partir do momento que nós somos lapidados por Deus, que nós somos podados por Deus, sabe o que acontece? Você sai dessa linha mediana e você começa o quê? A dar mais fruto. Quando você começa a confessar os pecados e a reconhecer as suas limitações, se arrepender e mudar de postura, você começa a dar mais fruto. Você começa a crescer na caminhada com Jesus. Você começa a desenvolver cada vez mais. Mas isso só acontece se você se deixar ser podado por Deus. Se você de fato deixar Ele tratar no seu coração todos os pecados e tudo aquilo que desagrada a Deus. Esse é o ponto que João está tratando com essa igreja. Isso é o que ele está querendo mostrar para aqueles irmãos. Ele queria mostrar para aqueles seus discípulos que apesar de tudo que eles estavam fazendo, eles poderiam crescer e frutificar ainda mais se eles se rendessem diante dos pés do Senhor Jesus e se quebrantassem diante do seu poder e da sua glória, para que, sendo lapidados e podados por Deus, eles pudessem dar ainda mais frutos. Eu não sei o que Deus precisa podar na sua vida, mas para que você possa cumprir a sua missão, que é fazer discípulos e glorificar a Deus, você precisa deixar que Ele trate todos os pecados da sua vida. E mais do que isso, você precisa mudar de postura daqui em diante. Agora a gente indo mais adiante, lá no verso 8 do capítulo 15, ele vai mostrar: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ele vai falar da capacidade aqui de dar muitos frutos, e aqui ele mostra para a gente quais são os nossos 2 objetivos de vida.
O nosso primeiro objetivo é glorificar a Deus. Porque ele fala nesse verso, verso 8, mas o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Você existe nesta terra para glorificar a Deus e fazer discípulos. De quebra, você vive. Você tem o fôlego de vida que é renovado sobre você durante todos os dias e todas as manhãs. De quebra, você tem a capacidade de desenvolver a sua carreira e ser feliz em uma outra área da sua vida, estudar, aprender, alcançar outros objetivos, mas nunca perdendo de vista o quê? Glorificar a Deus. Nós somos criados por Deus para glorificar a Ele. Essa é a razão de existir de todo ser humano. Agora, por que muitos não glorificam a Deus? Porque ainda não entenderam o sentido da vida. Não entenderam a sua razão de existir. Acham que a sua jornada aqui é apenas um período que passam, e à medida que eles escolhem algumas coisas, eles ganham algumas coisas ou perdem, e quando o período aqui acabar, eles vão morrer e tudo termina assim. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Lembra da história que você aprendeu semana passada? Lembra? Qual era o primeiro capítulo da história da semana passada? Que começou lá em Gênesis, no capítulo 1? Criação. Todos nós somos criados por Deus. Por mais que existam outras linhas de pensamento, por mais que existam pessoas que acreditam em outras coisas, qual é a nossa verdade absoluta? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a nossa verdade absoluta, é a nossa fonte de autoridade, e ela nos diz que o Senhor é o Criador de todas as coisas, eu e você somos criados por Deus, fomos criados por Ele, e Ele criou o homem com o objetivo de glorificar a Ele. E se nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós devemos glorificá-lo. E você pode glorificar com a sua vida e com todas as áreas da sua vida. Porque às vezes a gente tem a tendência de separar, né? A nossa vida cristã da nossa vida profissional, da nossa vida acadêmica. Mas deixa eu te falar uma coisa, você é um só. Você deve glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Se você tem capacidade de raciocínio, é porque Deus te deu. Se você passa em uma determinada prova, em um determinado concurso, foi porque Deus te deu capacidade de absorver aquele conhecimento e executar aquela prova de maneira com que você conseguisse a aprovação. Ele te colocou lá. Não é porque você estudou tantas horas, ou porque você fez o curso A ou o curso B. É porque Deus colocou você lá. E aí sabe o que você tem que fazer? Glorificar a Deus, reconhecendo que Ele colocou você lá. Quando você levanta todas as manhãs e respira, você tem que glorificar a Deus, porque o fôlego de vida foi Ele que te deu. Se você está caminhando, você tem que glorificar Ele, porque é Ele que permite você caminhar. Se você tem aí o seu esposo e a sua esposa, você precisa glorificar a Ele, sabe por quê? Porque Ele permitiu que vocês se encontrassem e constituiu essa família. Você orou? Orou. Orar é importante? É. Mas nós devemos entender que esse relacionamento que Deus te deu é para glorificar a Deus. Se você tem o seu pai, a sua mãe, ou se você é pai ou mãe e tem o seu filho, você deve glorificar a Deus, porque é Ele que te deu, e não colocar o seu esposo, o seu filho ou a sua esposa lá em cima, em primeiro lugar, e Deus em segundo lugar, porque foi Ele que te deu, e você deve glorificar a Ele através desse relacionamento. Só que muitas das vezes a nossa tendência é inverter os valores
e deixar Deus em segundo plano, em segundo lugar. Mas ele fala que o nosso objetivo de vida é glorificar a Deus. E aí a terceira parte desse versículo, ele encerra dizendo: e assim vocês serão meus discípulos. A nossa razão de existir aqui nessa terra, depois de glorificar a Deus, é fazer discípulos. É cumprir essa grande responsabilidade e esse grande privilégio que está registrado lá também em Mateus 28, de anunciar o Evangelho em todas as nações até que Jesus volte para buscar a sua igreja. É anunciar o Evangelho aí com as pessoas que você conhece, com quem está ao seu redor, com quem está do seu lado, e talvez sair e anunciar o Evangelho em outras localidades, como esses voluntários que estão ali. Você vai me perguntar: pastor, mas esses 200 e poucos que estão lá, são missionários? São, mas eles são pessoas comuns, como eu e você, que se organizaram durante um ano para tirar férias no trabalho, para pedir licença no concurso público, para poder trabalhar lá durante 10 dias, para trabalhar lá durante 15 dias, que juntaram suas economias, e teve gente que pagou aqui R$3.600 de passagem para poder chegar até lá, que está dormindo no chão de um templo como esse aqui, homens de um lado, mulheres do outro, ou que estão dormindo lá em escolas que foram cedidas para anunciar o Evangelho naquela localidade, para ajudar um casal de missionários que está lá plantando igrejas, e que chegaram lá, alugaram uma casa e estão se reunindo, igual a gente começou aqui lá na garagem da Dona Esther, que estão se reunindo numa casa, e que Deus vai movendo o coração deles, e eles vão assim, de maneira extraordinária. Tem uma plantação lá que o casal chegou agora, há pouco tempo, e eles estão lá trabalhando e não tinha nem cadeira, e esses voluntários se juntaram, cada um comprou uma cadeira, Samara, agora tem 20, que cada um juntou e comprou uma cadeira, e o objetivo deles é que até o final eles consigam pelo menos comprar mais uma, para deixar lá com esse casal que está lá plantando uma igreja. Mas eles são cristãos como eu e você, mas que decidiram glorificar a Deus, que têm mantido o foco na missão e dedicaram tempo da sua vida para viver integralmente proclamando o Evangelho. Tem professor lá, concursado, que tirou licença para poder ir para lá. A gente tem pessoas que são aposentadas e que estão lá, servindo ao Senhor. A gente tem jovens de 13 anos que conseguiram alguém responsável para ir para lá. Tem um casal que viajou do Espírito Santo até Juazeiro do Norte de carro para levar a filha para participar desse projeto. Depois você olha quantos quilômetros dá de Vitória até Juazeiro do Norte. Gastaram 2 dias para chegar lá. E eles estão trabalhando. Eles alugaram uma kitnet e estão lá trabalhando durante esses 15 dias, porque eles não conseguiram folga, mas eles queriam levar a filha deles para participar desse projeto. E a filha dele estava tão apaixonada que ele falou assim: não, a gente vai se esforçar, mas nós vamos. E eles alugaram um lugar e estavam lá para que ela pudesse participar. Quando a gente entende que a nossa missão é glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida, e nós não podemos perder o foco da missão, tudo começa a clarear na nossa mente, tudo começa a se encaixar, mesmo que os desafios sejam gigantes, mas Deus nos dá força para seguir adiante. E aí eu caminho para o fim, lá para o último verso, onde muitas pessoas sempre perguntam e falam assim: ok, eu entendi que eu devo glorificar a Deus, eu entendi que eu devo fazer discípulos e que eu não posso me desviar da missão que Deus me deu, que é de glorificar a Deus e fazer discípulos. Mas a pergunta que às vezes vem no coração de muitas pessoas, e que às vezes as pessoas, quando estão conhecendo o Evangelho, perguntam: mas e aí, como é que eu posso ser feliz? Será que é possível ser feliz? Será que isso se encaixa diante dessa metáfora que foi colocada aqui? Olha o verso 11, o que ele vai dizer:
tenho-lhe dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Os versos anteriores vão falar que nós só podemos alcançar a alegria completa se nós nos permanecermos ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Se nós continuarmos conectados com Cristo, ligados com Cristo, dependendo única e exclusivamente da vontade, da direção dele, só assim é que seremos completamente felizes. É só aí em que encontraremos a verdadeira felicidade. Não há outro caminho, não há outra solução para que você seja completamente feliz, a não ser estar conectado com Jesus. Estar ligado à videira verdadeira. Não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe outra videira. Só existe uma, a videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão e o reconhecemos como Senhor e Salvador da sua vida, nós então somos ligados a essa videira. Somos enxertados nela. E a partir dali nós começamos a dar fruto, porque é natural que isso aconteça. Não há como você estar ligado e não dar fruto. Se isso está acontecendo, alguma coisa precisa ser corrigida na sua vida. E são as podas que nós falamos aqui. Talvez algumas coisas ainda precisam ser tratadas. Talvez você começou, mas deu o vento e você deu aquela cambada. E aí veio a chuva e a lama está cobrindo. E é o momento de você falar assim, olha, eu não dou conta aqui sozinho, eu preciso de ajuda. E é o momento de você voltar e se permanecer firme diante dos caminhos do Senhor. Se firmar cada vez mais na palavra de Deus, pedir ajuda para o seu irmão e falar, olha, essa luta aqui está muito grande, eu não vou dar conta sozinho, eu preciso de ajuda. Se nós estamos ligados à videira verdadeira, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Nós vamos ter prazer em glorificar a Deus. E aí você vai entender que o seu carro é para glorificar a Deus, que a sua casa é para glorificar a Deus, que o seu trabalho é para glorificar a Deus, que tudo o que você faz é para glorificar a Deus. E aí você tem uma alegria completa, porque você entendeu o sentido da vida. Você entendeu a sua razão de existir. Você não está aqui para conquistar as coisas materiais desta terra. Você não está aqui para os relacionamentos desta terra. Você está aqui para glorificar a Deus e fazer discípulos. Essas outras coisas vêm de brinde. Deus abençoa a sua vida e te dá a oportunidade de viver essas experiências. Agora, para isso, você precisa deixar Ele trabalhar no seu coração. Você pode ter todas essas coisas, mas se você não estiver ligado em Cristo Jesus, você não vai encontrar a verdadeira felicidade. Você não vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. Quando a gente se lança nos pés de Jesus, a gente vive milagres e experiências extraordinárias. Você tem a oportunidade de receber um pequeno grupo na sua casa e ver alguém no sofá da sua sala reconhecendo a Jesus como o Salvador da sua vida. Você tem a oportunidade de lá na sala da sua casa ver alguém abrindo o coração e chorando e compartilhando das lutas. E na semana seguinte você vê aquela pessoa agradecendo a transformação que Deus fez na sua vida. Quando você se lança diante dos pés do Senhor Jesus, você tem a oportunidade, como esses meninos, meninas, homens e mulheres que estão lá, de sentar na calçada de alguém e a pessoa falar assim, rapaz, eu já ouvi falar de tanta coisa, mas me fala, quem é Jesus de verdade? Olha, aqui na cidade nós já ouvimos falar de tantas coisas, mas eu quero saber quem é Jesus de fato.
Você que é missionário, que veio lá de outro estado, fala para mim quem é Jesus de verdade. Isso não se compara a você sentar ali numa calçada, debaixo de uma árvore, e compartilhar o evangelho e ver alguém tendo seus olhos transformados e a sua vida completamente mudada em Cristo Jesus. Por isso, durante esse mês, a gente vai falar muito sobre o foco na missão. Nós não podemos nos distrair, nós não podemos esquecer o objetivo pelo qual nós estamos aqui e perder a nossa jornada da vida. E perder os anos que Deus nos tem dado, pela graça e misericórdia, e não glorificar a Ele e não fazer discípulos. Por isso, a gente queria convidar você a refletir sobre como está essa sua caminhada. Como está a sua jornada com Cristo Jesus. Você não tem dado fruto nenhum? Você tem dado alguns frutos ali na média? Ou você tem dado muitos frutos? Aonde você está e aonde você quer chegar? Durante esse ano nós temos falado de maturidade, uma jornada de crescimento. E lá no início, lembra que eu falei que algumas mensagens iam ser duras, iam mexer no nosso coração. Quem estava aqui na EBD hoje já foi desafiado. E vai ser ainda mais nesse momento. E você que não estava aqui, vai ser desafiado agora. Porque se você diz que reconheceu a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, teve a sua vida transformada, e não está dando fruto, alguma coisa está errado. Ou você não entregou a sua vida a Jesus de fato, você apenas fez um discurso bonito, você apenas tem frequentado um espaço, você apenas tem conversado sobre um assunto, mas não entregou a sua vida de maneira verdadeira. Ou existem algumas coisas na sua vida que precisam ser podadas. Você não tem deixado Deus trabalhar no seu coração. E quando a gente fala de mudar algumas coisas, isso não deve ser com tristeza, mas isso deve trazer alegria, porque se a gente serve a um Deus, a nossa alegria é glorificar a Ele e obedecer os seus ensinamentos. Então, quando Ele nos corrige, a gente entende que isso é para o crescimento, é para dar ainda mais frutos. É por isso que nós somos podados, é por isso que nós somos lapidados, para que a gente possa dar ainda mais fruto. Então talvez você reconheceu a Jesus como Salvador, você já tem caminhado, mas Deus tem incomodado a sua vida em algumas coisas, alguns pecados de estimação que você tem carregado. Algumas posturas que talvez você já ouviu que deve mudar por muitas vezes, mas você ainda não mudou. Você continua cultivando o mesmo pecado e as mesmas práticas. Talvez você esteja tentando fazer isso da sua própria maneira. Talvez isso traga vergonha para a sua vida, e você não teve a coragem de admitir e de chegar para um irmão e falar assim: eu não aguento sozinho. E confessar esse pecado para alguém e falar: olha, eu tenho esse problema e eu não dou conta sozinho. Eu precisava falar isso com alguém, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude a superar isso. A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Não para julgamento, mas para que possamos crescer e ajudar uns aos outros. E existem pecados na nossa vida que a gente esconde, abre o coração e fala para Deus, mas não muda de postura, não muda de atitude. E quando a gente fala para o nosso irmão, sabe o que acontece?
aquele irmão vai cobrar você. Ele vai falar assim: ei, aquela situação lá que você compartilhou comigo, como é que está andando? Está melhorando ou não está? Você está procurando ajuda? Você está evoluindo? Só que a gente tem vergonha. A gente fica com medo. Poxa, eu vou falar para o meu irmão que eu sou pecador? O que ele vai pensar de mim? Ele é pecador igual você. Pode ter um pecado diferente do seu. Mas você está deixando de glorificar a Deus pelo seu egoísmo e pelo seu medo. João estava falando com essa igreja que para produzir frutos e ter uma vida frutífera, agradarmos a Ele e sermos verdadeiramente felizes, nós precisamos permanecer em Cristo. E quando nós permanecemos em Cristo, nós damos muito fruto. Muito fruto. Deus quer que você dê muito fruto. Deus quer que você cresça. Deus quer que você frutifique. Deus quer que você abençoe muitas e muitas gerações. Deus quer usar a sua vida para a transformação do Distrito Federal. Deus quer usar a sua vida para transformar o local onde você trabalha. Deus quer transformar a sua vida para transformar o seu condomínio, o seu prédio, a sua rua. Deus quer usar a sua vida para isso. Mas você precisa permanecer em Cristo. Você não pode perder o foco na missão, que é glorificar a Deus e fazer discípulos de Jesus. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e que você orasse. Que você fizesse assim como nós fizemos semana passada, que foi domingo de ceia, que a gente fala para você fazer uma autorreflexão sobre a sua vida. Eu queria que você avaliasse a sua vida. Como é que você está? Que tipo de ramo você é? Você é aquele ramo que não tem dado fruto nenhum? Você é aquele ramo que está ali na média? Ou você é aquele ramo que está dando muito fruto? Muito fruto. Independente do ponto aonde você esteja, Deus quer usar ainda mais a sua vida. Se você já está dando muito fruto, Deus quer usar a sua vida para ajudar outros, para crescer ainda mais, para ajudar aqueles que talvez não estão dando fruto nenhum, ou que estão ali vivendo na média. Deus quer usar a sua vida. E mais do que isso, você deve permanecer dando muito fruto, porque a sua razão de existir aqui é glorificar a Deus e fazer discípulos. É para isso que você foi criado. Mas talvez Deus queira tratar algumas coisas na sua vida e no seu coração. Talvez Deus queira mudar algumas coisas. Talvez Deus esteja te desafiando a sair dessa linha mediana, para que você dê ainda mais frutos. E para isso Ele vai tratar algumas coisas no seu coração e na sua vida. Coisas que talvez ninguém aqui saiba. Coisas que talvez só você e Deus. Mas que talvez chegou o momento de você, de fato, pedir ajuda de alguém. Mas é pedir ajuda de verdade. Não é só falar e quando você receber as orientações, você ignorar e continuar fazendo a mesma coisa, não. Porque tem gente que é assim. Ele pede ajuda, quando ele recebe orientação, ele simplesmente ignora e continua fazendo a mesma coisa. Mas fala assim: não, mas eu pedi ajuda. Mas pedir ajuda é querer mudar de atitude e agir para isso. Às vezes nós somos bombardeados por tantas coisas. Às vezes Deus nos abençoa, nos dá uma casa, nos dá uma boa carreira, nos dá a oportunidade de cursar um nível superior, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado.
Às vezes Deus nos dá a oportunidade de chegar ao topo da nossa carreira profissional. Às vezes Deus nos permite ter filhos, casar, constituir uma família. E nós esquecemos o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós começamos a colocar todos esses itens no topo da nossa lista. E Jesus vai ficando lá para baixo. E às vezes nós nos questionamos por que não somos verdadeiramente felizes. Por que não encontramos a felicidade? Porque nós não estamos glorificando a Deus. Porque Ele não é o primeiro lugar. Às vezes nós começamos a nossa caminhada cristã com muito fervor, com muito amor, com muita paixão. E depois de alguns anos, nós esfriamos. Nós perdemos o primeiro amor. E nós deixamos de glorificar a Deus. Mas nesse momento, nessa noite, Deus está te lembrando do porquê você foi criado, da missão que Ele te deu de glorificar a Ele e de fazer discípulos de Jesus. Mas essa é uma reflexão pessoal. Esse é o momento seu e Deus. Não importa com quem está aí à sua frente, à sua direita. Não importa o que seu esposo faz, a sua esposa faz, o que o seu pai faz, os ensinamentos que você teve. Não importa nada disso. Porque nessa noite, na palavra de Deus, você ouviu qual deve ser a sua postura e o que você deve fazer. Então esse é o momento de decisão sua com Deus. Talvez você ouviu essa mensagem e falou assim: olha, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus. Mas nessa noite eu quero reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero pedir que Ele tome a direção da minha vida. Talvez você já até entregou a sua vida a Jesus, mas ao longo dessa jornada você perdeu o pique. Você esfriou, você colocou outras coisas no lugar de Deus. E você vive ali só na linha mediana. Deus está te chamando a um compromisso maior com Ele hoje. E eu quero convidar você a entoar esta canção comigo. E que esta canção seja a sua oração nessa noite. Não importa se você não sabe cantar, se é meio desafinado, se é mais... Não importa. Eu quero que você abra o seu coração com Deus agora, com esta canção. Que essa seja a sua oração diante de Deus. Quero voltar ao início de tudo. E que durante essa canção, aquilo que Deus for colocando no seu coração, seja de entregar a sua vida a Jesus, de se reconciliar ou de se fazer ainda mais, que você fosse se colocando de pé, assumindo um compromisso com Deus, de não perder o foco da missão que Ele te deu aqui nesta terra, que é glorificar a Ele e fazer discípulos. E que você fosse entoando essa canção.